Popularmente, quando vemos discussões sobre a existência de Deus, frequentemente ouvimos que Deus não existe porque não há evidência sobre ele. Ou seja, esta pergunta está relacionada com a questão de quando a ausência de provas de algo é prova da sua ausência. Nesse vídeo, primeiro abordarei essa questão e depois veremos se Deus é imaginário, no sentido de ser igual a fadas do dente, Papai Noel ou duendes, por exemplo. Perguntaram ao famoso filósofo britânico Bertrand Russell o que ele diria se ele se encontrasse diante de Deus no dia do juízo final e Deus lhe dissesse: "Por que você não acreditou em mim?" Russell respondeu imediatamente: "Evidências insuficientes, Deus. Não há evidências suficientes." Muitos consideraram o que acreditam ser uma aparente falta de provas de Deus como prova de que Deus não existe. Ou seja, olham à sua volta, não veem provas suficientes e concluem que o ateísmo é verdadeiro. Mas Russell percebeu que a inferência da aparente falta de evidências de Deus para o ateísmo é falaciosa. É por isso que no seu famoso debate de 1948 com Frederick Copleston, ele preferiu o rótulo de agnóstico ao invés de ateu. No entanto, hoje, muitos se autodenominam ateus quando na verdade são agnósticos. Antes de entrarmos em uma discussão, vamos primeiramente definir alguns termos em torno da pergunta "Deus existe?". As opções que temos para essa pergunta são essas. A primeira é o teísmo, que afirma que Deus existe. A segunda é o não teísmo, que é "eu não acredito em Deus". No caso da segunda opção, temos ainda algumas variações. Por exemplo, temos o agnosticismo, que afirma que "não sei se Deus existe". E do outro lado temos a opção do ateísmo, que afirma "Deus não existe". Mas não para por aí. No caso da opção do agnosticismo, temos ainda mais duas outras opções, que é o agnosticismo duro, que afirma que "não sei se Deus existe e ninguém mais pode saber". E do outro lado temos o agnosticismo leve, que afirma que "não sei se Deus existe, mas é possível que alguém saiba". Observe algumas coisas sobre essas definições. Primeiro, o não teísmo e o agnosticismo não são mutuamente exclusivos, porque você poderia ser um não teísta e, portanto, deixar de acreditar em Deus. Mas você também pode ser um agnóstico dizendo: "Pelo que sei, Deus existe, mas não consigo provar isso". Observe também quão extremamente difícil é o agnosticismo, uma vez que afirma ainda mais do que os ateus. Os agnósticos duros dizem que todos estão errados, tanto ateus como teístas, e que não podem saber o que afirmam, mesmo que tenham argumentos aparentemente sólidos. Existem bons argumentos para a existência de Deus, mas vamos supor que não seja o caso. Suponhamos que todos os argumentos a favor de Deus falhem e que não haja mais boas razões para acreditar em Deus. O que se segue disso? O ateísmo? É muito importante perceber que a resposta a essa pergunta é não. O que se segue no máximo é um agnosticismo leve. Mas enfim, o que eu disse até agora levanta a seguinte questão: quando é que a ausência de provas se torna a evidência da ausência de algo? Essa é uma boa pergunta porque às vezes, mas nem sempre, a primeira implica a segunda. Vamos começar com alguns exemplos para facilitar nossa reflexão. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar é o exemplo do elefante na sala. Nesse caso, quando a ausência de evidência implica a evidência da ausência. Vamos supor que alguém pergunte: "Existe algum elefante na sala?" Depois de olhar em volta e não ver nada, eu posso dizer: "Não vejo nada, não existem elefantes na sala". A inferência de "não vejo nenhum" para "não há nenhum" nesse exemplo é justificada. Com relação aos elefantes na sala, não sou agnóstico. Em vez disso, afirmo positivamente: "não há elefantes na sala". Nesse caso, a ausência de elefantes na sala é uma prova de sua ausência, mas essa inferência não se aplica ao exemplo que eu vou dar posteriormente, nesse caso agora. O segundo exemplo que eu quero fornecer é a mosca no Grand Canyon, quando, nesse caso, a ausência de evidência implica a evidência de ausência. Vamos supor que estamos no topo do Grand Canyon e alguém pergunta: "Existe alguma mosca lá embaixo?" Depois de dar uma olhada, e olhar em volta e olhar novamente, eu digo: não vejo nada, não existe nenhuma mosca lá embaixo". Assim como no exemplo que eu dei anteriormente, passamos de "não vejo nada" para "não há nada". Mas ao contrário do primeiro exemplo, a conclusão do segundo é injustificada. O agnosticismo em relação à mosca é a resposta apropriada aqui.
Portanto, no exemplo do elefante, não precisamos ser agnósticos, mas no exemplo da mosca no Grand Canyon, sim. Por quê? Observe que não é o tamanho relativo do objeto que cria a diferença, porque o nosso amigo poderia perguntar: você acha que há alguma mosca lá embaixo? E a resposta seria: não tenho ideia. Talvez. A diferença saliente entre os dois exemplos tem inteiramente a ver com a sua situação epistêmica, que é aproximadamente a extensão e os limites da sua capacidade de saber algo através das suas fontes primárias de conhecimento, ou seja, percepção, memória, introspecção, testemunho e etc. E o fato de apenas numa situação, o elefante na sala, esperamos ter conhecimentos que nos faltam. Minha situação epistêmica em relação a saber se um elefante está na sala é muito boa, enquanto minha situação epistêmica em relação a saber se uma mosca está no fundo do Grand Canyon é bastante ruim, porque quando estamos numa situação epistemicamente boa, para dizer não existe X, quais condições devem ser cumpridas? Na ausência de evidência de um objeto O, você pode negar que O existe apenas se alguns critérios forem atendidos. São eles: primeiro, critério de expectativa de evidência. Se um objeto O existisse, então esperaríamos que houvesse evidências dele. Um segundo critério é o critério de expectativa de conhecimento. Se houvesse evidências do objeto O, então esperaríamos ter conhecimentos da evidência. Em suma, na ausência de provas, só podemos negar a existência de algo O se esperarmos possuir provas suficientes para saber que O existe, mas de fato não a temos. Aqui cabe dois comentários técnicos. Primeiro, quando digo evidência, quero dizer apenas qualquer tipo de consideração epistêmica positiva em favor do objeto O. Assim, ter considerações não proposicionais para algo pode muito bem contar como considerações epistêmicas positivas. Nesse caso, esse ponto torna-se importante à luz da epistemologia reformada e do fato de que a crença em Deus pode ser apropriadamente básica, o que pode contar como considerações epistêmicas positivas. Essas considerações epistêmicas positivas também incluem uma noção de ser logicamente incoerente. Se a ideia de algo é logicamente incoerente, como um solteiro casado ou um círculo quadrado, então não temos realmente um exemplo envolvendo ausência de evidência, pois temos considerações epistêmicas positivas máximas para sua inexistência. Esse ponto também refuta a objeção às vezes feita de que Deus existe e não é falsificável. Eu irei ignorar isso para os nossos propósitos, uma vez que nenhum ateu foi capaz de mostrar que a ideia de Deus é logicamente incoerente. Em segundo lugar, essas são considerações necessárias para estar numa boa situação epistêmica para negar a existência de algo. Não são condições suficientes. Em outras palavras, só porque, ou mesmo que, alguém atenda a ambos os critérios, isso de forma alguma o obriga a negar a existência de O. Para provar sua posição, o não teísta tem uma tarefa definida para si. O que ele deve fazer é mostrar que há a situação epistêmica em que nós nos encontramos, no que diz respeito à crença na existência de Deus, satisfaz os critérios acima. E B, demonstrar que nos faltam provas suficientes para saber que Deus existe. De forma equivalente, ele deve mostrar que todos os argumentos a favor da existência de Deus são infundados e depois argumentar que se Deus existisse, então esperaríamos estar em posição de saber se Deus existe. Mas, como veremos à frente, há boas razões para pensar que A é falsa, porque a nossa situação epistêmica em que nós nos encontramos, no que diz respeito à crença na existência de Deus, não satisfaz os critérios acima. Dito tudo isso, vamos agora aplicar esses critérios a Deus e a distinção entre ateísmo e agnosticismo. No que diz respeito a Deus, se qualquer uma dessas condições não for satisfeita, mesmo que uma delas falhe, o ateísmo não pode ser concluído na ausência de um argumento sólido a favor do ateísmo. Os ateus dizem que ambos os critérios são satisfeitos quando se trata da questão de Deus e dizem que não tem provas suficientes para saber que Deus existe. Agora, uma vez que muitos ateus frequentemente reconhecem, como fez Russell, que não existem argumentos sólidos para o ateísmo, isso deixa o argumento do ateu
pairando inteiramente sobre os critérios. Pode-se argumentar que a situação epistêmica de alguém em relação à crença em Deus nem sempre satisfaz esses critérios e, portanto, não se pode concluir que o ateísmo seja verdadeiro face à aparente falta de evidências de Deus. Aqui está outra maneira de pensar sobre isso. Vamos supor, para fins de argumentação, que não há bons argumentos ou evidências a favor da existência de Deus. Então, em termos dos exemplos dados acima, a situação epistêmica de alguém em relação a Deus está mais próxima do exemplo da mosca no Grand Canyon do que do exemplo do elefante na sala. E, portanto, no máximo, o agnosticismo suave é a postura que deveria ser tomado, e não o ateísmo em face da aparente falta de evidências de Deus. O critério de expectativa de evidência, que se você lembra bem no início do vídeo, ele diz que se um objeto O existisse, então esperaríamos que houvesse evidências para ele. Só que o problema é que esse critério nem sempre é satisfeito pela nossa situação epistêmica relativa a saber se Deus existe. Pode-se questionar que Deus satisfaz o critério da expectativa de evidência se você pensar por um momento sobre a natureza fugaz da evidência. Somente nos últimos 20 anos descobrimos o incrível e incalculável ajuste fino do universo para a vida inteligente, e apenas nos últimos 80 anos aprendemos cientificamente que o universo está a se expandir e que deve ter começado a existir em algum momento no passado. Durante eras de história, essa evidência simplesmente não estava disponível para os nossos antepassados. Mas uma vez que o progresso futuro no conhecimento requer a ignorância do presente, isso significa que a nossa compreensão atual está incompleta ou falsa. Portanto, nem sempre é o caso de que, se houvesse provas de Deus, esperaríamos ter prova disso. Mas vamos supor que um não teísta faça uma objeção ao nosso argumento. Ele pode dizer, ok, existem bons argumentos a favor do teísmo e muito mais, e que essas evidências flutuam com tempo e lugar. Mas se Deus existe, então ele tem o dever moral de se revelar claramente a todas as pessoas, independentemente de tempo e lugar. Visto que ele não fez isso, visto que desrespeitou seu dever moral de se revelar claramente para todas as pessoas, podemos dizer com segurança que Deus não existe. Logo quando comecei a faculdade de filosofia, tive um professor que concordou com esse tipo de argumento. Ele disse que se Deus quisesse que a gente realmente acreditasse nele, Deus estaria lá no céu acenando para todos, abrindo mais mares e elevando objetos enormes. O problema com esse raciocínio é que Deus não está interessado em fazer truques de festa para que possamos dizer, uau, ele realmente existe? E aí nós seguimos em frente e viver uma vida sem nenhuma alteração, continuando com os nossos caminhos pecaminosos e egocêntricos. Deus teria a obrigação moral de realizar mais ações milagrosas somente se, ao realizá-las, mais pessoas entrassem em um relacionamento salvador e pessoal com Ele. Mas será que as pessoas fariam isso? Não temos nenhuma boa razão para pensar que as pessoas fariam. O não teísta não nos deu nenhuma razão para pensar que, se Deus existisse e se revelasse mais abertamente, mais pessoas viriam a desfrutar de uma relação de salvação com Ele do que se Deus não o fizesse. Embora o entretenimento e os truques de festa possam provavelmente levar as pessoas a acreditar na proposição Deus existe, como podemos saber que isso resultaria na mudança do coração de alguém? O Novo Testamento, em Tiago 2,19, diz: credes que há um só Deus, e que é bom. Até os demônios acreditam nisso e tremem. E é evidente que os demônios não têm uma relação pessoal com Deus. Além disso, o Antigo Testamento descreve Deus se revelando de maneiras maravilhosas, como através das pragas do Egito, através da coluna de fogo, da abertura do Mar Vermelho e por aí por diante. No entanto, esses acontecimentos, por mais milagrosos que fossem, não produziram uma mudança duradoura no coração dos israelitas, uma vez que eles caíram em apostasia. Mesmo que Deus abrisse mais mares ou elevasse objetos gigantes, não há razão para pensar que a mera produção de conhecimento proposicional de Deus, como acreditar na proposição de que a população da China excede 1 bilhão, resultaria em um relacionamento pessoal e transformador de vidas com ele. O não teísta não demonstrou que Deus tem a obrigação de se revelar dessa forma a todas as pessoas. Fazer isso pode ser mero entretenimento.
Agora vamos considerar o segundo critério, o critério da expectativa do conhecimento, que diz que, se houvesse evidências de algo, então esperaríamos ter conhecimento dessa evidência. Podem ser dadas pelo menos 3 razões pelas quais a nossa situação epistêmica relativamente ao conhecimento da existência de Deus pode não satisfazer esse critério, ou seja, há momentos em que não deveríamos esperar saber das provas da existência de Deus. Dizer isso provavelmente parece contraintuitivo, mas espera só um momento. Em primeiro lugar, dada a universalidade do pecado e seu efeito na nossa situação epistêmica, não é de todo surpreendente que a existência de Deus não seja tão óbvia e que nem sempre satisfaçamos o critério de expectativa de conhecimento. De acordo com o cristianismo tradicional, um dos efeitos da nossa pecaminosidade humana é o mau funcionamento das faculdades cognitivas. Elas nem sempre funcionam de modo a levar-nos a conclusões não egocêntricas. Isso significa que podem nem sempre ser úteis na interpretação das evidências de alguma forma favorável e verdadeira, porque muitas verdades entram em conflito com o nosso egocentrismo. Em João 7,7, Jesus diz que o mundo me odeia porque eu testifico dele que suas obras são más. Esses efeitos sobre nossas faculdades cognitivas são chamados de efeitos noéticos do pecado e podem distorcer as evidências de Deus, incluindo o testemunho do Espírito Santo, bem como muitas outras questões mais mundanas. Por exemplo, é mais fácil deturpar nossos oponentes do que primeiro dedicar tempo para entendê-los. Alvin Plantinga descreve apropriadamente esses efeitos noéticos. Ele escreve: os efeitos noéticos do pecado concentram-se no que diz respeito ao nosso conhecimento de outras pessoas, de nós mesmos e de Deus. O pecado afeta meu conhecimento dos outros de muitas maneiras. Por causa do ódio ou aversão por algum grupo de seres humanos, posso considerá-los inferiores, de menos valor do que eu e meus amigos mais talentosos. Por causa da hostilidade e do ressentimento, posso avaliar mal ou compreender totalmente mal a atitude de outra pessoa em relação a mim. Devido a esse pecado básico e aborígene, posso, sem pensar e quase sem perceber, assumir que sou o centro do universo. É claro, se você me perguntar, negarei pensar tal coisa, exagerando enormemente a importância do que acontece com mim em posição ao que acontece com os outros. Plantinga acrescenta aqui: os efeitos noéticos mais graves do pecado têm a ver com o nosso conhecimento de Deus. Se não fosse pelo pecado e seus efeitos, a presença e a glória de Deus seriam tão óbvias e incontroversas para todos nós, quanto a presença de outras mentes, de objetos físicos e do passado. O nosso conhecimento de seu caráter e do seu amor para conosco pode ser sufocado. Pode até ser transformado num pensamento ressentido de que Deus deve ser temido e desconfiado. Pode vê-lo como indiferente ou até maligno. Na taxonomia tradicional dos 7 pecados capitais, existe a preguiça. A preguiça não é a simples preguiça, como a inclinação de deitar-se e ver televisão em vez de sair e fazer exercício que necessita. É, em vez disso, uma espécie de morte espiritual, cegueira, imperceptibilidade, torpor, uma falha em estar consciente da presença, do amor e das exigências de Deus. Plantinga prossegue explicando como as libertações da instigação do Espírito Santo, pela qual o Espírito Santo opera nos convencendo da existência de Deus, entre outras verdades, podem ser suprimidas ou impedidas ao desviarmos a atenção de Deus, por exemplo, desejando viver uma vida que Deus desaprova. Essa foi a razão auto-admitida de Aldous Huxley para sua incredulidade. Diz que tinha motivos para não querer acreditar em Deus e por isso presumiu que ele não existia, e disso foi capaz, sem qualquer dificuldade, de encontrar razões satisfatórias para essa suposição. Ele confessa: a maior parte da ignorância é uma ignorância vencível. Não sabemos porque não queremos saber. É a nossa vontade que decide como e em que assuntos usaremos a nossa inteligência. Aqueles que não detectam nenhum significado no mundo geralmente o fazem porque, por alguma razão ou outra, convém aos seus livros que o mundo não tenha sentido. Mais recentemente, o professor da Universidade de Nova York, Thomas Nagel, disse algo semelhante: quero que o ateísmo seja verdadeiro e sinto-me desconfortável pelo fato de algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço serem crentes religiosos.
Nagel continua: não é apenas que eu não acredito em Deus, e naturalmente espero estar certo em minha crença. É que espero que Deus não exista. Não quero que exista um Deus. Não quero um universo assim. Um segundo problema surge com o critério da expectativa de conhecimento, porque muitos ateus às vezes aplicam padrões epistêmicos inadequadamente elevados ao avaliar a racionalidade da crença teísta, padrões que não existiriam em contextos normais, insistindo que a premissa do teísta é não conhecida. Por exemplo, as intuições comuns e cotidianas de todos não levaria ninguém a pensar que os objetos poderiam surgir sem causa a partir do nada. Ainda assim, quando se trata do argumento cosmológico Kalam para a existência de Deus, por exemplo, isso é afirmado por muitos ateus. Portanto, quando se trata de argumentos a favor do teísmo, muitos ateus insistem em elevar o nível de prova e afirmam não saber que as premissas são verdadeiras. Em terceiro lugar, é porque Deus não está interessado em inculcar nas pessoas uma mera crença proposicional, ou seja, acreditar na proposição de que Deus existe. Mas Deus, na verdade, está interessado em um conhecimento filial ou pessoal dele. Alguns filósofos pensam que Deus pode esconder-se dos humanos quando tentamos divorciar a crença proposicional em Deus de um relacionamento pessoal com Deus. Quando Deus faz isso, nossa situação epistêmica a respeito dele não satisfará o critério de expectativa de conhecimento. Deixe-me explicar esse último ponto com mais detalhes. O Deus cristão não quer ser apenas uma base do ser abstrata, ou apenas a melhor explicação para o cosmos. Ele quer ser, ao mesmo tempo, o Senhor das nossas vidas e um Pai amoroso. O professor Paul Moser, um eminente filósofo que realizou um trabalho considerável na área do ocultamento divino, descreve esse conhecimento filial. No conhecimento filial de Deus, temos conhecimento de um sujeito pessoal supremo, não de um mero objeto para reflexão casual. Isto não é o conhecimento de uma vaga causa primeira, poder final, base do ser, ou mesmo uma melhor explicação. Pelo contrário, é um conhecimento convincente de um Senhor pessoal e comunicativo que espera um compromisso grato por meio da nossa apropriação da graciosa redenção de Deus. Esse conhecimento convincente incluiu sermos julgados e considerados indignos pelo padrão do amor moralmente supremo de Deus. A vontade de Deus, assim, atende, convence e redireciona a nossa vontade. Ambos os lados dessa relação são, portanto, pessoais. O conhecimento filial de Deus é o conhecimento pessoal reconciliador, por meio do qual entramos em relacionamento apropriado entre pais e filhos com Deus. Tal conhecimento é pessoalmente transformador e não impessoalmente abstrato ou moralmente impotente. É comunicado pelo Espírito pessoal de Deus de uma forma que exige um compromisso total de vida. Por que às vezes Deus pode se esconder de nós? Porque ele não se torna sempre óbvio para todos verem, tão óbvio quanto o áudio desse vídeo. Várias razões foram apresentadas para responder a esta importante questão, e a justiça não pode ser feita reduzindo essas respostas a uma ou duas frases de efeito. Eu só consigo esboçar algumas respostas aqui, então vamos lá. Uma razão decorre da observação de que se Deus se tornasse óbvio para todos, tão óbvio quanto o áudio desse vídeo, então para muitos isso destruiria a possibilidade de se desenvolver uma liberdade moralmente significativa. Ou seja, ser capaz de escolher livre e frequentemente entre o bem e o mal, ou seus cursos de ação. E isso ocorre por estarmos poderosamente conscientes de Deus, o que nos faria a obedecer os seus mandamentos morais. Compare isso com uma criança que é orientada a não comer do pote de biscoitos, mas nunca tem a oportunidade de evitar comer os biscoitos porque os seus pais estão sempre na sala observando. O resultado global seria um caráter moral subdesenvolvido. Uma segunda razão pela qual Deus pode retirar evidências de si mesmo pode ser devido à pecaminosidade humana, ao orgulho, ao egocentrismo e ao desapego pessoal. Isso nos traz de volta à questão que eu mencionei anteriormente, que é a questão de se há boas razões para pensar que, se Deus realizasse mais eventos milagrosos, como abrir mares para uma audiência observadora ou elevar objetos enormes, que foi o exemplo que eu citei,
então mais pessoas seriam mudadas para quererem desfrutar de um relacionamento pessoal e transformador de vidas com Deus. Aqui eu espero que as citações de Aldous Huxley e Thomas Nagel são bastante instrutivas, uma vez que o coração deles parece ter resolvido de antemão a questão da evidência e do argumento. Para que serviria mais evidência se, nas palavras de Nagel, ele espera que Deus não existe porque ele não quer um universo assim? Aqui cabe uma objeção. Alguém poderia perguntar o seguinte: alguns podem temer que os pretensos crentes obtenham evidências insuficientes, enquanto aqueles que são complacentes com Deus obtenham as boas evidências. Da mesma forma, pode-se pensar que Deus forneceria tal evidência na esperança e na oportunidade de que o ateu mudasse o coração. Mas essa objeção possui um problema. Essa objeção será atendida se Deus tiver conhecimento médio. A doutrina do conhecimento médio divino implica não só que Deus sabe se as pessoas reagiriam a mais provas se ele desse, mas também se elas seriam ineficazes ou talvez deletérias. Consequentemente, Deus poderia providencialmente organizar o mundo de modo que os pretensos crentes recebessem evidências, argumentos e dons de graça suficientes para uma crença livre e racional. E se Deus sabe de tudo isso, ele não tem a obrigação de fornecer mais evidências do que aquelas que ele já forneceu. Portanto, não temos realmente nenhuma boa razão para pensar que, se Deus existisse, sempre teríamos conhecimento dele. E também faltam-nos boas razões para pensar que nossa situação epistêmica relativamente à existência de Deus satisfaz sempre o critério de expectativa de conhecimento. E disso segue-se que não se pode negar a existência de Deus sem um argumento a favor da sua inexistência, ou seja, a favor do ateísmo. Agora eu vou ver se eu consigo juntar tudo isso para responder algo que se acredita representar um problema para a linha de pensamento defendida até agora, que é a questão dos seres imaginários como Fada do Dente, Duendes e Papai Noel. Será que Deus é imaginário da mesma forma que eles? Muitos ateus afirmam que não precisam refutar Deus pela mesma razão que não precisam refutar a existência de Fada do Dente, Duende ou Papai Noel. O problema com a comparação com os dois últimos itens é que, embora a nossa situação epistêmica em relação a Deus nem sempre satisfaçam os critérios de expectativa de evidência e expectativa de conhecimento, nossa situação epistêmica em relação aos duendes e ao Papai Noel satisfaz. Dessa forma, podemos, e de fato fazemos, refutar eles. E o fazemos isso o tempo inteiro. Só que existem poucas pessoas, se é que há alguma, defendendo a existência desses seres. Por isso, nunca somos chamados a dar razões sobre eles. Se o Papai Noel existisse, deveríamos esperar ver, mas não vemos, muitas evidências desse fato, incluindo armazéns no Polo Norte ou um grande trenó, e assim por diante. Da mesma forma, se existissem seres humanos biologicamente minúsculos nesse planeta, deveríamos esperar para ver, mas não vemos. Não vemos suas evidências, que seriam, por exemplo, aldeias em miniatura, resíduos, os ossos de seus falecidos, evidências semelhantes às que temos para ratos, hamster e outros tipos de pequenas criaturas. Hoje em dia houvesse mais pessoas que defendessem os duendes e o Papai Noel, então seria apropriado que a gente estabelecesse um diálogo com eles, apresentando as boas razões para sua inexistência. Nesse ponto, alguém pode perguntar: peraí, e a Fada do Dente? A Fada do Dente é diferente dos duendes e do Papai Noel, porque ela é invisível. Vamos supor que de fato a Fada do Dente seja invisível. Segundo a história da Fada do Dente, ela recolhe os dentes que ficam debaixo dos travesseiros das crianças, deixando para trás uma recompensa que é geralmente dinheiro. As evidências que deveríamos esperar ver, se ela existisse, seriam dinheiro deixado para trás, dentes roubados e etc. Mas encontramos essas evidências? Não temos essas evidências, mas esperaríamos que isso acontecesse se ela existisse. Assim, até a Fada do Dente satisfaz os critérios de expectativa de evidência e expectativa de conhecimento. Então, porque não temos evidências dela, podemos dizer que ela não existe. Agora vamos supor que um ateu concorde que a razão pela qual negamos as fadas dos dentes, os duendes e o Papai Noel é porque temos evidências de sua ausência.
Ele ainda poderia insistir que a situação é significativamente diferente para outros objetos que estão causalmente isolados de nós. Um exemplo disso é o famoso bule de chá de Russell, que gira em torno do Sol, um objeto que está, na maior parte, causalmente isolado de nós. Será que precisamos ser agnósticos em relação a ele? Podemos dizer que esse bule não existe? Acredito que sabemos que ele não existe porque ele não foi colocado lá por ninguém. E também sabemos que a matéria no universo não se auto-organiza em formato de bule. Então, na verdade, temos muitas evidências de que o bule de chá de Russell não existe. E como a nossa discussão se limita aos casos em que inferimos a inexistência de algo simplesmente com base na ausência de provas, esse exemplo é irrelevante. Bom, aqui cabe mais uma vez uma objeção. Vamos supor que o nosso colega concorde com tudo o que dissemos até agora sobre Papai Noel e todo o resto. Mas vamos supor que ele também afirme que ele não precisa obedecer aos nossos critérios quando se trata de objetos que são invisíveis, como a fada do dente, e também objetos que são indetectáveis, como o bule de chá. Por exemplo, ele poderia dizer que um elefante cor-de-rosa invisível, que existe sobre a cabeça dele, não existe. Vamos supor que ele afirme que uma pessoa diga que um elefante cor-de-rosa flutuante e invisível está na sala. Então ele pode dizer que esse elefante não existe. Ok, aqui cabe uma resposta. Esse exemplo ele é encantador e retoricamente inteligente, mas o problema com ele é que ele é incoerente. Basta a gente se perguntar, pode algo que é invisível ser um elefante? Se for assim, então certamente não se parece muito com um elefante normal. Um elefante normal que é um objeto massivo e material que exibe todos os tipos de propriedades físicas. A pergunta sobre o elefante invisível é na verdade apenas um truque retoricamente inteligente. A pergunta não faz muito sentido em primeiro lugar e talvez nós possamos reformular para ela ficar melhor. Nós poderíamos reformular a pergunta para: sabemos que não existem coisas imateriais ao nosso redor? A resposta simples para essa pergunta seria não. E é não em qualquer dos dois sentidos que irei apresentar agora. Primeiramente, não, porque não temos evidências de que não existam coisas imateriais, ou, em segundo lugar, não, porque existem coisas imateriais ao nosso redor. Por exemplo, Deus, anjos, mentes imateriais, qualia, objetos abstratos como números ou proposições. Enfim, tentei explicar todo o contexto e torná-lo o mais acessível possível. Depois de responder uma questão ampla que pairava em segundo plano, que é quais são as condições necessárias para negar algo na ausência de provas, descobrimos que tudo se resumia a saber se sua situação epistêmica satisfaz os critérios de expectativa, de evidência e de conhecimento. Em resumo, na ausência de provas, só podemos negar a existência de algo se esperarmos possuir provas suficientes para saber que esse algo existe, mas na verdade não a temos. É isso, espero que eu tenha ajudado a esclarecer esse questionamento. E até a próxima. Tchau, tchau.